Oi, queridos, boa tarde. A gente está falando com o microfone porque estamos sendo gravados. Apesar disso, eu tenho uma voz super forte, então vocês me modulem assim, porque quem está acostumado a dar aula está acostumado a falar um pouquinho alto. Eu pensei que a gente faria hoje, nesse nosso encontro, 3 atividades bem rapidazinhas. Vocês não precisam se ocupar, ninguém vai dançar, fazer nada constrangedor aqui, que a gente morre de medo quando alguém fala em envolver as pessoas, a gente já muda até de ideia e já quer sair correndo, né? Não, não vai ser isso. Mas são atividades que a gente gostaria que vocês falassem com o vizinho do lado. Então, para que a gente possa fazer essas tarefas, a gente vai pedir que na hora da atividade vocês procurem um amiguinho. A Cláudia estava muito empenhada em conseguir um evento hoje aqui com vocês que fosse motivador, que vocês pudessem se sentir acolhidos no dia do servidor público. Eu também sou servidora pública aposentada. E eu lembro das muitas atividades que nós acabávamos fazendo para comemorar a nossa semana. E a Cláudia, quando falou comigo no telefone, ela queria muito que fosse uma coisa bacana, que fosse divertida, que fosse lúdica. Eram tantas as necessidades e os desejos da Cláudia, que eu comecei a pensar em parceiros. Quem que a gente poderia trazer aqui? Eu venho representando a Bororó, que é um espaço que trabalha com promoção de saúde emocional. E o nosso slogan é a arte de se fazer feliz. E nós, na maioria das vezes, não trabalhamos com uma única pessoa, nós trabalhamos com várias pessoas. E aí eu comecei a pensar quem que eu poderia trazer para me acompanhar nesse nosso encontro, que pudesse dar conta dessas tantas necessidades da Cláudia e do desejo dela de agradar vocês. E aí eu pensei que talvez a gente precisasse de uma ajuda mágica, assim. Aí eu lembrei das 3 fadinhas da Bela Adormecida, a Flora, a Fauna e a Primavera, mas elas estavam ocupadas nessa semana já em outras atividades. Depois a gente pensou também na fada, daquela a da Cinderela, né, que fazia aqueles milagres tão lindos que a gente viu, mas aí eu não conseguia adequar a verba do TRT ao cachê das moças. E aí eu acabei procurando, vamos ver se ela vai aparecer aí para nós. E quem eu consegui foi essa fadinha aqui, que vinha nos acompanhar no dia de hoje. Ela não é bem uma fada madrinha da Disney, mas como ela não poderia estar presente, ela nos mandou isso daqui. E ela nos mandou a varinha de condão dela para que a gente começasse, então, a pensar o que é essa proposta de cidadania, de promoção da nossa saúde, de promoção da saúde do ambiente, de todos os ambientes que a gente vive. E aí ela me disse que a gente poderia conceder a vocês um desejo. Só que esse desejo ele tem todo um recorte especial. Esse é um desejo que tem a seguinte característica. Ela concede um desejo que necessita ser referente à vida de vocês, à vida de cada um de nós. Não dá para a gente pensar que a gente quer paz na Bósnia ou que a gente quer diminuir a fome de tantos lugares desse planeta ou que a gente quer melhorar a situação dos ilhados, pelo menos no Rio Grande do Sul, que a gente está com um contingente populacional muito grande. Não. O desejo que vai ser concedido é um desejo que diz respeito à vida de cada um de vocês. E ainda mais, esse desejo tem um detalhe. Esse desejo só consegue se concretizar se nós encontrarmos algo que a gente possa fazer na direção da realização do meu desejo. Então, o que eu queria pedir que vocês conversassem com o vizinho do lado. Então, vamos ver.
a colega lá de trás, tu quer fazer companhia? Mas então te junta aí, vamos conversar. Vocês se juntem, 2 a 2, 3 a... O fotógrafo também, vem para frente, sentem com os amiguinhos, façam umas duplinhas ou uns trios. Com as amiguinhas, então, te junta com as amiguinhas e pensem, gente, qual é o desejo... É sério, hein? Nós estamos precisando disso para trabalhar. O que vocês querem que aconteça de bacana na vida de vocês? Pode ser qualquer coisa de qualquer natureza. Mas para a realização desse desejo, precisa que seja possível fazer alguma coisinha. Quem está nos assistindo, então, das outras cidades, converse com o vizinho do lado, pegue o primeiro amiguinho que encontrar e a gente tem aí uns 2 minutinhos para vocês encontrarem um desejo que seja comum. Os guris lá atrás, não é cada um ter um desejo, é um desejo que sirva para os 2, que sirva para os 3. Entenderam? Vamos lá, está contando o tempo. Um desejo que represente o grupo. Vamos lá, guris, comecem a conversar. Um desejo que possa valer para vocês 2 e que exista alguma coisa que vocês possam fazer para ajudar o desejo. Sei lá, pode ser ganhar na loteria, mas vou ter que jogar. Já arranjaram? Já definiram o desejo? Vamos lá, pessoal, vocês vão ter que pactuar o desejo. Que desejo que é bacana? Quem está nos assistindo de longe está conversando? Vamos lá, o relógio está correndo. Encontraram? Quem encontrar o desejo, vá avisando. Um desejo que os 2 ou que os 3 concordem e que represente o grupinho. Pode ser desejo de qualquer natureza. Vale qualquer coisa, desde que possa ser filmado, tá? Vamos adequar os desejos à possibilidade do público. Acharam já? Encontraram? Sim, os guris. Encontraram? Quem mais? Já? Conseguimos o desejo? Estou ouvindo os desejos? Então tá, pessoal, para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo mais longe, não ficar aguardando tanto, a gente não sabe se eles estão conversando. Então vamos lá. Digam qual foi o desejo de vocês. O nosso desejo era ter mais tempo livre. Gente, um desejo de ter mais tempo livre. Ok. Só um pouquinho, Cláudia. Para que a gente quer ter mais tempo livre? Uma outra. Pode responder. A gente conversou aqui para a gente se cuidar mais, para a gente conseguir dar atenção para a gente mesmo, ter mais tempo para fazer coisas que a gente gosta, assim, que sejam do nosso próprio interesse. E para que a gente quer fazer tudo isso? Com que finalidade a gente quer fazer coisas do nosso interesse? Para se sentir de alguma maneira? Acho que para se sentir bem, né? Se sentir bem. Qualidade de vida. Qualidade de vida, se sentir bem? É isso? Isso. Ok. Ó, o pessoal do interior está dizendo mais opções de lazer no interior. Ok. Vamos lá, vamos depois conversar sobre isso. Vocês? Ser mais tranquilo. Então, desejamos que nós possamos ser mais tranquilos. E para que a gente quer ser mais tranquilo no trânsito? E por que é bom a gentileza? A gente quer contagiar as pessoas com coisas boas. E para que a gente quer contagiar com coisas boas? Para que o bom serve nas nossas vidas?
Para que a gente viva melhor, ok. Já foi? Então Não, já falei agora. Vamos ver um outro grupinho aí. Quem? Os guris lá atrás. Eu acho que é uma coisa meio generalizada, assim. O desejo de viver mais tranquilo, ser menos ansioso, né? Porque a gente fala às vezes de não ter tempo e tal, mas às vezes a gente cansa tanto nossa mente que a gente acaba não aproveitando o tempo em benefício próprio. Tu tá juntando tudo. Ser mais tranquilo, ter mais tempo, viver bem. E para quê? Para que a gente quer isso? Para que a gente quer ser mais tranquilo? Isso daí vai te trazer felicidade, né? Para a gente ter felicidade. Legal. Vamos ver, quem mais aqui nos ajuda? Eu imagino que o pessoal que trouxe a questão do lazer também seja nessa perspectiva de viver bem, felicidade. E ali, o que a dupla? O trio. O trio. Aqui, isso. Dispor de saúde. Saúde. Né? De poder cuidar mais da saúde, de ter condições disso e de dispor de saúde física mesmo. Aham, ok. E aí o outro trio, a outra dupla? Nós aqui decidimos que a gente quer fazer mais atividades físicas para perder aqueles 2 quilinhos a mais que a gente não consegue. Vocês são pessoas felizes, vocês só querem perder 2 quilos. Só 2. Isso é uma maravilha. Só 2. É difícil, 2 é difícil. É 2, não é. E a cada década vivida, a gente vai Mais acumulando vários outros e eles vão ficando bem mais difíceis. E para que a gente quer, então, perder o que nos sobra? É só um objetivo, né? Na verdade, a atividade física é para ter mais qualidade de vida, para promover saúde. Exatamente. Pra isso. E essa dupla aqui, que tem para nos contar? Tu. A gente escolheu o artesanato, fazer artesanato. Fazer artesanato. Eu gostaria de fazer pintura, por exemplo. Ela gostaria de fazer bordado. Bordados, olha só, gente. Hábil. Uma maneira de autossatisfação mesmo, né? Procurar essa... Prazer? Prazer. Realização. Os guris falaram lá atrás, felicidade. Sim? Veio uma ótima de Chapecó. Abono das horas de greve. Ai, esse é um desejo dos bons. Eu quando era ainda servidora pública, era grevista, com certeza esse era um desejo sempre presente na minha vida. Valorização do servidor. Bacana, e é bem lembrado que isso aconteça no dia de hoje, né? E veto do PLC 28. Não ao veto, aqui diz veto do PLC 28. Então, bom, como aí eu tô aí eu tô por fora disso. Queridos, olhem só, será que a gente podia juntar esses desejos de vocês e o bacana que vocês fizeram, com exceção desse não ao veto, que eu não sei se vocês têm muito que podem fazer. Vocês fizeram desejos que de fato existem ações dentro do nosso espaço de governabilidade, que é o jeito mais sábio de a gente desejar viver. Toda vez que a gente deseja algo, que exista alguma ação que nos seja possível realizar, e se essa ação puder ser realizada dentro do nosso quadrado, nós temos grande probabilidade de êxito. E toda vez que a gente deseja aquilo para o qual a gente não pode fazer nada, a gente está produzindo nas nossas vidas o que a gente vai ver logo adiante, que é expectativa, que sempre nos leva à frustração. Então, quando a gente pensa em felicidade, é muito bom que a gente tenha bastante cuidado com o conceito de felicidade que nós vamos estar usando e de que felicidade a gente está falando. Eu vou pedir que vocês assistam esse vídeo. Ele é bem curtinho, como todos os outros que eu trouxe para a gente compartilhar. E aí vou pedir que depois do vídeo vocês conversem de novo com os amiguinhos e
procurem responder essa pergunta. Qual a relação entre felicidade e meio ambiente? O som não é muito importante. Terrível, né? Eu acho que a gente pode conversar junto. Em que momento desse vídeo aparece a ideia ou a ilusão de felicidade? Aparece em algum momento? Aham. No momento que ele... quando ele se sente superior aos demais seres e se sente vitorioso e o forte, eu acho que ele acha que ele está sendo feliz, vencendo tudo, passando por tudo. Aí é um momento que parece. Uhum. E daí, pessoal? Vocês acham que a vida que a gente tem hoje nas cidades é parecida com essa? Vocês viram as coisas ali, como a gente come, como a gente trata os outros animais, com os testes que a gente faz, com a forma como nós produzimos comida, como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Aquela parte do papel, né, de
que vai transformando todas as árvores em montanhas de papel, a quantidade de lixo tóxico, a cena, né, da matança dos animais, é o casaco da foca, são as patinhas do cordeiro, é o marfim do elefante que vira o teclado do piano, né? Essa fantasia de felicidade, ou essa felicidade que a gente inventa e se confunde muitas vezes com alegria, porque alegria é uma emoção. Alegria é uma emoção que muitos dos animais sentem. Se vocês têm cachorro e gato em casa, a gente percebe com muita clareza quando um animal que a gente conhece, mesmo os que a gente não conhece, está alegre ou não. Porque como uma emoção, o corpo da gente produz aquela emoção por conta dos neurotransmissores. Então, alegria é apenas uma emoção, mas felicidade é uma construção que cada um de nós faz em cima do nosso jeito de enxergar a vida. E é por isso que a gente trouxe esse conceito de felicidade, está lá do outro lado, para que a gente possa refletir um pouco sobre a felicidade que nós vamos... Eu acho que ele não sai daqui com... A gente estava discutindo que a tecnologia tem disso, assim, a gente... Ó, agora congelou. Vamos ver se a gente sai daqui. Sim, conseguimos. Ah, tem do interior. Vamos lá. Vamos ver o que o pessoal está trazendo. Uma colega de vocês, a Eliane, diz o seguinte: acredito que atualmente o que menos se preocupem é com a qualidade de vida do servidor. Preocupam-se com resultados e exemplos, mas quero ver trabalharem no nosso lugar com nosso salário e pressão. Quero qualidade de vida. Eu também, Eliane, e eu acho que todo o trabalhador quer muito qualidade de vida. E para que a gente, como categoria, né, a categoria dos servidores públicos, todas as categorias, para que a gente possa construir qualidade de vida nas nossas vidas privadas, qualidade de vida nos nossos ambientes de trabalho, a gente precisa se organizar. No trabalho como categorias, para que a gente, tendo clareza do que é qualidade de vida para nós, que a gente possa trabalhar no nosso entorno para que isso seja possível, porque é um direito nosso como cidadão e como trabalhadores. E uma das coisas que eu trouxe para que a gente pudesse discutir é que existem pequenas ações que nós podemos realizar no nosso cotidiano que produzem qualidade de vida e que produzem felicidade. Por isso, então, eu trouxe esses 5 conceitos para a gente, então, olhar para eles juntos, que o primeiro é felicidade possível, o segundo é responsabilidade pelo próprio cuidado, o terceiro é menorinho, que é essa pequena ação cotidiana nas nossas vidas que produz um aumento da nossa saúde, da nossa potência como sujeitos, relações colaborativas e saúde. A gente vai para o primeiro então, felicidade possível. Eu trouxe aqui para vocês vocês vão ver em algumas lâminas, esses pequenos aforismos, eles são desses livrinhos que a gente vai deixar de presente aqui para vocês, depois se vocês quiserem consultar, vocês podem olhar. A felicidade possível é um conceito imprescindível na produção da nossa saúde, porque nós vivemos uma sociedade que acha que o bacana é o impossível. Eu lembro que quando eu ainda estava nativa como servidora, tinha uma brincadeirinha que a gente colava sempre nas paredes e na porta das nossas salas, que era uma coisa dizendo que
o urgente fazemos agora e o impossível levamos 24 horas. Não sei se vocês conhecem isso. Isso circulava muito lá em Porto Alegre e essa era a nossa brincadeira, que para o impossível a gente precisava um pouquinho mais de tempo. Isso é uma mentira que nos adoece, porque o impossível é impossível. E se a gente tentar realizar o impossível, nós vamos adoecer nessa tentativa. Talvez seja um pouco isso que a nossa colega de vocês, a Eliane, comenta, que quando a gente se propõe metas impossíveis, a gente nunca alcançará metas impossíveis, simplesmente pela razão de que elas são impossíveis de serem realizadas. E é por isso que a gente faz uma defesa do possível, porque a gente vive uma sociedade que adora desejar o impossível, achando que bacana, o possível é para qualquer bagaceiro. Para uma pessoa bacana como eu, não, aí é o impossível. Então, nesse aforismo, nós dizemos o seguinte: o possível parece pouco, tende a parecer muito pouco, pois em nossa cultura busca-se o sonhado, o idealizado, o perfeito, o inatingível. Em todas as dimensões do viver, busca-se atingir sempre o impossível, como se o possível fosse uma categoria inferior. E é assim que a gente constrói o nosso adoecimento cotidiano. É assim que nós educamos os nossos filhos. Quando uma criança ou um jovem vem super faceiros mostrar a nota que eles tiraram numa prova, mostrar o desenhinho que eles fizeram, mostrar uma gracinha deles. Eu lembro que a minha avó, que me amava muito, ela olhava assim e raramente ela elogiava. Quando eu fiquei maior, eu comecei a perguntar para ela, digo, vó, tá, não vai dar nenhum elogiozinho? E ela dizia que fazer bem feito era a nossa obrigação. E que o bem feito, quando a gente conseguia, não era algo para ser elogiado nem celebrado. Então é assim, quando a gente não faz o mega bacana, a gente é criticado. E quando a gente faz, a gente recebe o silêncio, porque afinal de contas a gente não fez mais do que a nossa obrigação. E é assim que a gente vai adoecendo cotidianamente, no contato com o colega do trabalho. Quando a gente pede algo para um colega e esse colega nos entrega, com poucas vezes a gente celebra, a gente agradece, a gente diz que aquele trabalho contribuiu muito. Com poucas vezes vocês veem no olho de quem fez uma demanda para vocês e vocês alcançaram essa demanda, que a pessoa de fato está agradecida, que ela está feliz com a ajuda de vocês. A gente acaba construindo relações que não valorizam isso, que não celebram, que não trocam, que não são gratas. Porque fazer bem feito, afinal, vamos combinar que não é mais do que a nossa obrigação. E é exatamente para isso que vocês recebem o salário que vocês recebem, né? O pessoal de casa deve estar adorando isso, né? Depois dos comentários. Então, o salário que nós, servidores, recebemos é para fazer o mais bacana possível, porque afinal, não é mais do que a nossa obrigação. Qual é o problema dessa idealização, dessa felicidade idealizada? É que a palavra idealizada, ela tem na raiz ideal. E o ideal é algo que é perfeito. O ideal é uma crença absolutamente fantasiosa, lá das nossas fadas madrinhas e de todas as magias e místicas que a gente tem na nossa vida, de que é possível ganhar sem perder nada. De que quando a gente escolhe, a gente adquire o escolhido, como se a gente não perdesse sempre o não escolhido. Eu, para estar aqui hoje com vocês, escolhi não atender as pessoas que eu trabalho no dia de hoje e no dia de amanhã. E eu cheguei aqui e comecei a ver várias mensagens dessas pessoas falando como elas estão se sentindo hoje. E dizendo, eu sei que tu estás longe, mas é só para tu saberes.
Então, assim, é uma escolha. Eu escolhi estar aqui com vocês e fiz uma renúncia de não estar com eles. E é bom que a gente tenha muita consciência das nossas renúncias, porque toda renúncia ela precisa de um luto. E se a gente não fizer o luto do que a gente renuncia, isso vem nos cobrar um preço alto demais. Então, essa fantasia de que é possível ganhar sempre e não pagar preço nenhum, que eu posso combinar com as pessoas que eu não vou estar hoje com elas, mas o que elas estão vivendo, que está tudo bem para mim, porque afinal eu estou aqui com vocês, não é verdade. Saber que tem alguém não está bem e que essa pessoa escolheria estar comigo, me dói. E é o preço que eu pago pela minha escolha. Então, é bom que a gente fique muito atento, porque quando a gente fantasia, inventa, delira que é possível só ter, só ganhar, a gente cria expectativas. Todas as vezes que nós criamos expectativas, nós nos frustramos. Pensem quando aquele amigo super querido diz para vocês: encontrei um restaurante maravilhoso, fica lá na ponta da lagoa. Vocês vão que como é que tem uma expressão aqui, não é de arromba, tem uma expressão bem catarina. A minha família paterna é catarina. Então, e a gente vai para o restaurante achando que é um negócio maravilhoso e ou aquele filme que é imperdível e que a gente assiste esperando a parte imperdível e ela não chega nunca. Por quê? Porque a gente criou uma expectativa e as nossas expectativas são absolutamente imbatíveis. Expectativa gera sempre frustração, que gera sempre infelicidade. Se a nossa ideia de família feliz é essa dos comerciais de margarina, ou de sucrilhos, ou de leite, e é engraçado porque esse modelo não se esgota. Tem uma campanha agora, que eu não sei de qual marca de margarina, que está no Rio Grande do Sul, que é isso daqui. A margarina aparece com aquela carinha de feliz, não sei se está passando por aqui, mas é assim, e se eu não tenho uma família com um homem e com uma mulher, começa por aí, né? Se a família for de 2 homens ou de 2 mulheres, já está ferrado, porque não é uma família feliz, né? Então, tá todo mundo faceiro, comendo, né? Eu não sei, quando as minhas filhas eram pequenas, esta cena eu acho que não aconteceu nunca nas nossas vidas. Nunca, nunca. Porque quando eu pegava uma, a outra já tinha escapado, já estavam se botando uma na outra, já estavam grudadas uma no cabelo da outra, já tinham derrubado. Nunca, nunca. A minha família sempre foi muito mais parecida com essa daí, né? Não tem toalha na mesa, cada um está comendo o que quer, tem um monte de caneca, que é como eu adoro tomar café, né? Está todo mundo desgrenhado, com cara de quem acordou, né? Eu nunca vi ninguém acordar bonito, né? Lá em casa a gente acorda meio assim, né? Bom, isso quando a gente senta na mesa, né? Porque também, dependendo das famílias, eu não tomo café da manhã nessa hora de sair de casa, porque eu saio de casa às 7 da manhã, não consigo. Então, assim, o que é possível? Possível é o que é bom para cada um de nós. Possível são os arranjos que produzem felicidade na nossa vida. E toda vez que a gente quer engavetar a nossa vida num arranjo que não é nosso, a gente se sente infeliz. Eu recebi no Face, agora de manhã, uma postagem. Eu tenho 2 amigas que são um casal e elas adotaram 2 crianças, 2 irmãos, um menino e uma menina. E elas bateram uma foto e postaram o seguinte: a primeira janta de Halloween, porque elas conseguiram a adoção das crianças esse ano. A gente não esquece. É emocionante. Elas tinham montado uma mesa onde as torradinhas tinham carinhas desenhadas no queijo. Era uma coisa assim linda, linda, linda. Eu olhei aquilo e mandei para elas dizendo: vocês são mães maravilhosas. Que felicidade estas crianças terem sido adotadas por 2 mulheres tão amorosas e tão presentes e tão mães como a gente adoraria
que cada um de nós pudesse ter a vida inteira. E elas não são uma família tradicional, elas são uma família de 2 mães. Então, se a gente não pudesse fazer feliz com os nossos arranjos, com as nossas escolhas, nós não seremos felizes. Nunca. Nós buscaremos felicidade ao longo da nossa vida como se busca tudo que está fora de nós. Quando o que a gente deseja depende de nós, depende da responsabilidade pelo nosso próprio cuidado, a gente não busca. O verbo buscar é um verbo equivocado. Quando se busca felicidade, não se encontra felicidade. Felicidade se constrói de dentro para fora, usando esse conceito que é fundamental nas nossas vidas, que é a responsabilidade pelo nosso próprio cuidado. E o que a gente diz, então, nesse aforismo? Que o sentimento de responsabilidade pelo próprio cuidado é fruto da consciência de estarmos realizando tudo o que nos cabe dentro do nosso espaço de governabilidade e acolhendo nossas reais possibilidades. Então, eu estou sendo responsável pelo meu cuidado quando eu estou fazendo tudo o que me cabe para os 2 quilos. Quando eu estou fazendo atividade física, quando eu estou escolhendo o que eu como, quando eu estou dormindo bem, a gente nunca lembra que para a gente ter um peso adequado e ter um corpo saudável, a gente precisa dormir. E cada um de nós tem uma quantidade de sono necessária para que a gente reequilibre o nosso metabolismo. Então, quando a gente quer emagrecer, a gente precisa dormir bem. E dormir bem significa iniciar o sono entre 10 e 11 horas da noite, para que a gente possa pegar o pico do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento não vou me excluir, vou dar uma chance para vocês. Na fase que vocês estão vivendo, e na minha também, é o que produz a regeneração dos nossos tecidos. Se a gente não dorme nesse horário, a gente não produz hormônio de crescimento. E não produzindo hormônio de crescimento, a gente não produz regeneração tecidual. Então, se eu quero ter um corpo saudável, e em especial, se eu quero ter um peso controlado, é bom para mim que eu durma. Então, vocês já sabem, vamos dormir bastante. Na responsabilidade pelo próprio cuidado, eu trouxe para vocês um pequeno videozinho também para que a gente veja como tem coisas bacanas que são possíveis de serem feitas. Como toda a realidade que a gente vive, ela é passível de transformação. Eu não sei se vocês já se deram conta há muito tempo disso das lâmpadas. Não faz muito tempo que eu me ocupei em trocar todas as minhas lâmpadas. Vocês todos já usam essa nova tecnologia de lâmpada ou vocês ainda têm lâmpada incandescente? Tu já está na 3ª geração. Vocês lá atrás, tu já trocaste tudo? Por LED. Eu agora tenho usado LED. Mas assim,
como a gente vê, né, como as nossas casas ainda não reaproveitam a água, né? Como a gente tem pouco reaproveitamento da água da chuva. Eu tenho uma casa aqui em Florianópolis e eu acho a conta da água daqui de Florianópolis uma exorbitância. A gente paga a conta da água e depois o dobro, que é o valor do esgoto. Lá em Porto Alegre não é assim. A gente paga a conta da água e uma taxa de esgoto. Então, o que eu fiz? Eu, na minha casa, montei um sistema que coleta a água da chuva, porque Florianópolis chove pouco também, né? Então, muitas das coisas na minha casa, elas são hoje feitas com reaproveitamento da água da chuva. Então, quando a gente está falando em responsabilidade pelo próprio cuidado, a gente está falando, sim, em lazer, como lembrou o pessoal lá de Chapecó, a gente está falando em fazer atividade física, se estressar menos no trânsito, cuidar mais de nós, mas a gente também está falando nesses pequenos cuidados com os diferentes ambientes que a gente vive, porque tudo isso faz muita diferença. Então, a responsabilidade pelo próprio cuidado diz respeito não só a mim, mas, obviamente, ao ambiente onde a gente está vivendo. O que nos dificulta quando a gente pensa na responsabilidade pelo nosso cuidado é que quando a gente pensa nas coisas que nós desejaríamos fazer, a gente tende a ser muito onipotente, muito grandioso. A gente deseja coisas que na maioria das vezes excedem o nosso quadrado, a nossa área, espaço de governabilidade. E aí, quando a gente vai fazer, em vez de ser aquele planeta, parece que é muito pouquinho, parece que o que está ao meu alcance, que o que é possível que eu possa fazer, é uma coisa assim tão sem graça que eu fico muitas vezes desmotivado, ou mesmo, que é uma das minhas atividades como psicoterapeuta, acompanhar as pessoas quando as pessoas se sentem deprimidas ou ansiosas, porque as pessoas inventam, desejam coisas grandiosas que escapa da sua potência, que escapa da nossa possibilidade de realização. E aí a gente acaba ficando muito contrariado com a nossa vida e conosco. E a nossa contrariedade, ela tem duas diferentes formas de expressão. A nossa vontade pode desaparecer, a gente pode ficar completamente desmilinguido, que é a versão da depressão, ou a gente fica numa pressão tão grande que o que se manifesta em nós é a ansiedade. Então, tanto faz eu estar deprimido quanto eu estar ansioso, a raiz desse meu adoecimento é a minha contrariedade com o meu viver. Por isso que a gente trabalha muito que assim, se a gente imaginasse que o nosso viver é uma pizza, uma fatiazinha, muitas vezes, muito menor do que a gente gostaria que fosse, é o nosso espaço de ação, é o nosso campo de ação. Todo o resto dessa nossa pizza são os outros, é o acaso, é tudo que não depende de mim. Mas quando eu, de fato, me empenho para cuidar bem de mim, eu posso realizar 100% do que me cabe para produzir felicidade na minha vida. E isso é, obviamente, o nosso melhor investimento. Como é que eu produzo, então? Como é que eu realizo essas minhas ações? Toda vez que eu inventar para mim uma ação muito grande, muito grandiosa, muito extraordinária, eu também aumento a probabilidade de não conseguir realizar essa ação. Por isso que a gente trabalha com esse conceito do menorinho curativo. É uma pequena ação, é um detalhe, é algo que eu posso produzir para me sentir feliz e bem comigo. Por isso que a gente diz que o menorinho curativo é a consciência, é eu sabendo que eu estou realizando uma ação cotidiana que amplia a minha percepção de prazer.
Eu não sei, acho que vocês ontem tiveram uma noite nublada aqui, não tiveram? Vocês perderam, então, o nascer da lua. A lua nasceu ontem maravilhosa, imensa de grande e amarela. Amarela, ela estava linda. No verão, eu tenho tido a felicidade de observar o nascer da lua na Praia Brava. É uma coisa, assim, eu amo essa terra que vocês acho que moram e trabalham. Eu acho isso daqui maravilhoso. Então, assim, um menorinho curativo é olhar a lua. É a gente lembrar que está na hora de nascer a lua. E aí a gente vai correndo e cata uma janela, uma nesguinha de mundo para ficar olhando a lua. Quando a gente faz isso, quando a gente dedica a nossa atenção para produzir alguma coisa prazerosa, a gente está dando comida, a gente brinca na Bororó, comida para os bichos bons, comida para a nossa inconsciência saudável, que vai nos produzir saúde emocional. Quando a gente se para a desejar coisas assim, muito extraordinárias, megalomaníacas, ou quando eu começo a desejar que a minha filha faça coisas, um exemplo bem simples, eu posso desejar assistir o nascer da lua. Por quê? Porque depende de mim, eu vou me esforçar para tentar catar a lua e poderá estar nublado como estava aqui ontem e terei feito tudo que eu podia e não vi a lua. E eu posso também desejar que a minha filha veja a lua. Aí eu ligo para ela e digo para uma delas, a lua está nascendo, aproveitem, vão assistir. Aí, sei lá, ela me responde, pá, não posso, mãe, tô muito ocupada, sei lá, limpando o banheiro. Né? E eu posso ficar muito incomodada com isso, porque como assim a guria prefere limpar o banheiro do que assistir a lua? Isso que eu estou fazendo é dar comida para os bichos ruins, porque eu posso desejar oferecer para minha filha que está nascendo a lua. Agora, desejar que ela olhe a lua nascer é desejar sobre o quadrado do outro. E nós fazemos isso o tempo todo. Com todo mundo, desde o cachorro e do gato, o marido, a marida, o coleguinha de trabalho, o que os desembargadores vão fazer. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, por isso que a gente acha que é tão importante que a gente fique atento para fazer coisas que sejam muito bacanas nas nossas vidas. E aí eu trouxe para vocês uns filmezinhos que eu não sei se vocês viram, são assim uma gracinha de a gente ter vontade de beijar quem inventou esses filmezinhos. Tem luz, né? Mas vocês enxergam bem, sim? Depois vocês podem assistir na gravação, acho que vai ficar melhor. São duas enguias brincando. Ajuda a apagar a luz? A gravação. Eu vou aguardar um pouquinho, vamos ver se... Esse segundo deu para vocês enxergarem muita luz, né? Vamos ver se eu consigo. Acho que aqui melhor. Eu vou passar as enguias de novo. Assim fica bem, mas ruim. Esse é um amor.
O inglês é uma gracinha, né? Bem. Então, esses é do Animal Planet. Depois vocês podem olhar no link. Tem vários outros filmezinhos, todos com massinha de modelar maravilhosos. Eu não quis também trazer todos aqui para nós, mas depois vocês podem assistir. A minha ideia era que a gente pudesse refletir como é possível no nosso cotidiano a gente fazer pequenas coisas que fazem toda a diferença na vida de todos nós, como esses cuidados com a água, com a energia, com as sacolas. Então, quando a gente está falando de menorinho, essas pequenas ações que produzem saúde, é importante a gente se dar conta, porque desde sempre a gente ouve as pessoas dizerem que fazer o bem, que quando a gente dá flores, o perfume fica na mão de quem dá as flores. Então, que fazer o bem, fazer o bom, é bom para aquele que faz. O que a gente não fala, e talvez não fale porque não soubesse, é por que fazer o que é bom, o que a gente se orgulha, ser quem a gente se orgulha ter sido, faz bem para nós. E agora, com o desenvolvimento da tecnologia, tem sido mostrado que cada vez que a gente faz uma ação que nós achamos bacana, se ilumina no nosso cérebro várias áreas da nossa anatomia cerebral. E uma delas é o lobo pré-frontal. A gente tem aqui na frente do cérebro, nos dois hemisférios, o lobo pré-frontal direito e o lobo pré-frontal esquerdo. O esquerdo é responsável pela produção de neurotransmissores que estão associados à sensação de bem-estar. Então, toda vez que a gente está faceiro, que a gente está contente, que a gente está orgulhoso com quem nós fomos ou com alguma situação da vida da gente, se a gente fizesse uma imagem do nosso cérebro, a gente ia estar com a zona pré-frontal esquerda acesa. Por outro lado, todas as vezes que a gente está chateado, que a gente está brabo, a gente está incomodado, a gente está contrariado, a gente está deprimido, a gente está com a área pré-frontal direita acesa. E nós temos no nosso cérebro várias estruturas que são interligadas e que estão relacionadas à produção de neurotransmissores que nos fazem nos sentirmos bem. Então, a gente produz serotonina, ocitocina, dopamina, que são neurotransmissores que ajudam que a gente se sinta potente, feliz, com bem-estar, assim, com a alma crescendo e expandida. E quando esses neurotransmissores estão em baixa, a gente se sente mal, a gente se sente, às vezes, deprimido ou mesmo ansioso. Então, quando nós realizamos pequenas ações que são boas para nós, e cada um sabe o que é bom para nós. Bom para um pode ser tocar o despertador e ficar na soneca mais uns 5 minutinhos. Para outro, ficar ali na soneca pode ser muito ruim, a gente já sabe que é bom para nós que a gente saia da cama. Alguém curte ver o nascer do sol. Outros vão achar que se assistirem o nascer do sol tão cedo da manhã, vão ficar cansados pelo resto do dia. Não existe uma ação que seja certa e uma ação que seja errada. Existem ações que são boas para nós, que produzem saúde dentro de nós, e ações que esvaziam as nossas energias. Então, quando nós dedicamos para o nosso cotidiano atenção, quando a gente deseja de fato se fazer feliz e realiza ações que para nós são produtoras de bem-estar, o que a gente está fazendo? É esse menorinho. Ficou claro esse conceito? Esse é um conceito muito singelo, parece assim uma coisinha assim muito simples e de menor importância, mas para a gente que trabalha muito na clínica, dentro do consultório, quando as pessoas vão incorporando estes conceitos que a gente está trabalhando aqui,
a felicidade possível no lugar da felicidade idealizada, a responsabilidade pelo próprio cuidado no lugar de desejo de controlar o incontrolável, a necessidade da realização dessas pequenas ações cotidianas